let me just tell you something. I've been around for a long time, and honor is the key to receiving from God. I've honored my boss and have experienced reward at my workplace. I honor, therefore I am honored. Meu Deus, vocês são maravilhosos! Amém? Amém! Sejam bem-vindos! Bem-vindos à sessão número 11! Uau, mal dá para acreditar que estamos perto da última sessão, tem sido tão divertido. Estamos falando sobre honrar aqueles que nos foram confiados. Esta é a parte 2, a última foi a parte 1. Falamos de filhos, de pessoas que trabalham para nós e vamos falar a parte 2 é sobre esposas hoje, certo? Então sente-se, vamos entrar na palavra de Deus e vamos nos divertir hoje. Eu amo essas sessões. Certo, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Agora, não são só os filhos que estão debaixo de autoridade, mas também a esposa, porque o marido é o cabeça. Todos dizem amém? Certo? Então Pedro diz em 1 Pedro 3,7, agora deixa eu dizer isso primeiro. Primeiramente eu vou ler na Nova Tradução Viva, então se você não tem a Nova Tradução Viva, apenas olhe para mim. Mas Pedro diz assim, da mesma maneira, vocês maridos devem dar honra, repitam, honra, devem dar honra às suas esposas, tratá-las com entendimento ao viverem juntos. Ela pode ser mais fraca do que você, mas ela é a sua parceira igualmente no dom de Deus da nova vida. Se vocês não tratá-las como devem, suas orações não serão ouvidas. Agora... Então vamos começar com tratá-la como a parte mais fraca, certo? Alguns homens interpretam isto como elas estando abaixo, nossas esposas abaixo de nós. Agora eu tenho uma novidade para vocês, isso não é nem um pouco do que Deus está falando aqui. Quando Deus diz, o Espírito Santo, Pedro diz nessa passagem, honrem suas esposas como parte mais fraca, quer dizer que elas não aguentam fazer tanta força quanto você. Uma mulher fisicamente, na média, não é tão forte quanto um homem. Isso é exatamente o que Pedro está dizendo nessa passagem. De fato, eu vou ler para vocês aqui da Bíblia Amplificada. Eu não tenho, eu achei que tinha, mas não. Bem, mas mesmo assim, a coisa que eu quero apontar aqui é, ouçam isso. Se vocês não as tratarem como devem, suas orações não serão ouvidas. Agora ouçam, se um marido desonra sua esposa, suas orações não serão ouvidas. Isso é muito pesado, ok? Sabe, essa é uma vida infeliz para qualquer um, ok? Ou seja, a sala do trono não vai te ouvir. Suas palavras não chegarão aos ouvidos de Deus se você desonrar a sua esposa. Você percebe como isso é grande? Ok? Então, eu quero fazer aos maridos algumas perguntas diretas aqui, ok? Você trata sua esposa como valiosa? Você ouve as palavras dela? Ou você a evita achando que ela é apenas uma fêmea emocional? Ok? Eu aprendi isso da forma difícil, ok? Logo que eu e Lisa casamos, eu não ouvia o conselho dela. Por quê? Eu orava toda manhã entre 1 e 2 horas. Acordava cedo, tomava um grande copo de água com limão que eu esquentava no micro-ondas por 60 segundos, saía para orar por 1 ou 2 horas, certo? Minha esposa... A minha percepção da vida de oração da minha esposa era 10 minutos no banho. Agora, como costumo falar, Lisa, numa tenra idade, desenvolveu a comunhão com o Senhor. Sabe, Smith Wigglesworth uma vez disse, eu nunca oro mais que 15 minutos, mas nunca passo 15 minutos sem orar. E esse era o tipo de estilo de vida da Lisa. Então lá estava eu orando, e a minha esposa, sabe, nas grandes decisões e questões da vida, ela fazia algumas afirmações e eu dizia, não é isso que vamos fazer isso. E sabe, acontecia que 90% das vezes ela estava certa. Então isso começou a me irritar de verdade, ok? Sabe, eu continuava orando sobre aquilo e eu dizia, Deus, eu não entendo isso. Eu oro de 1 a 2 horas por dia, ela ora apenas, 10 minutos no banho, e na maioria das vezes ela está certa. É melhor você me explicar isso? Certo, essa era a minha percepção da oração dela, ela vivia uma vida de oração, mas para mim, na minha visão imatura, era só 10 minutos. Imediatamente Deus falou comigo e disse, filho, desenhe um círculo. Vamos lá, repita, desenhar um círculo.
Então eu tenho um papel aqui, vou fazer exatamente o que ele disse. Eu vou desenhar um círculo. Eu desenhei um círculo. Ele disse, agora ponha vários X no círculo. Então eu fui, pus um X, outro X, outro X, outro X, mais outro e outro X. Desenhei X por todo o círculo. Certo, eu fiz isso, tá? Ele disse, agora desenhe uma linha bem no meio do círculo. Então eu fiz isso, uma linha bem no meio do círculo. Ele disse, agora, filho, este círculo representa você e Lisa. Ele disse, vocês são uma carne. Ele disse, cada uma dessas metades são vocês individualmente. Aqui está você. E ele disse, aqui está Lisa. Ele disse, os X representam sabedoria, conselho, conhecimento revelado que você precisa de mim para tomar decisões sábias. Ele disse, você vai notar que 50% das informações estão do lado dela. Ele disse, você só tem 50% das informações. Ele disse, você como líder deve ser sábio e aprender como atrair o que eu mostrei a ela, para que você como líder da família possa tomar decisões com todo o conselho de Deus, não metade. Pegaram? Agora vamos ver de novo as palavras de Pedro, na nova versão King James, 1 Pedro 3:7. Maridos, da mesma maneira, habitem com elas com entendimento, dando honra à esposa como vaso mais frágil, sendo co-herdeiros da graça da vida para que suas orações não sejam impedidas. Agora notem que Pedro diz habitar com entendimento, repitam, entendimento. Há tanto mais entendimento para ser tirado da palavra de Deus sobre como viver um casamento bem-sucedido com as esposas. Muitos divórcios seriam evitados se entendêssemos o que está na palavra de Deus. Sabe, o masculino e o feminino, quando você pega o masculino e o feminino e põe juntos, isso traz o reflexo completo da imagem de Deus, certo? A Bíblia nos diz isso. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz, então Deus criou o homem, a humanidade ou os seres humanos à sua própria imagem. Ouça isso de novo, Gênesis 1, 27. Então Deus criou a humanidade à sua própria imagem, a imagem de Deus a criou. Macho e fêmea os criou. Então as Escrituras mencionam especificamente que deve haver o macho e a fêmea para nos dar a representação da humanidade, e a humanidade é criada à imagem de Deus. Estão vendo isso? Por esta razão, Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 11, verso 11, desta forma nem o homem é independente da mulher, nem a mulher independente do homem no Senhor. Então, quando vamos às palavras de Pedro, ouvimos dizer que o homem deve honrar a sua esposa de duas formas, digam duas formas. Número 1, como vaso mais frágil. Então vamos falar disso rapidamente de novo. O que ele quer dizer quando fala honrá-la como vaso mais frágil? Tratá-la como uma garota, rapazes, é isso aí. Estão comigo, você é o mais forte, ou seja, você a protege. Sabe, se você vai com ela para uma loja, abra a porta para ela. Se você vai entrar no carro, abra a porta dela primeiro. Se você está no restaurante, puxe a cadeira dela e a ajude. Você a honra como o vaso mais frágil, ou seja, você é o protetor dela. Se alguém está falando mal da sua esposa, você a defende, você a protege. Esta é a responsabilidade dada por Deus. E todos dizem, amém. Então, ele disse que somos co-herdeiros na graça da vida. Repitam, co-herdeiros. Deixa eu ler de novo. Sendo co-herdeiros na graça da vida. Então, somos iguais co-herdeiros na graça da vida. Estão vendo isso? Estão vendo isso? Ok, agora... A outra forma específica de honrarmos nossas esposas é tratá-la como sendo co-herdeira da graça da vida. Isso quer dizer que ela é igual na sua posição diante de Deus, certo? Você, por ser homem, não tem vantagem nenhuma diante de Deus só porque você é homem, entende? Alguns guardam esta mentira em seu coração, apesar de ser um absurdo. Este conceito foi concebido por homens machistas que um dia comparecerão diante do trono de Deus e prestarão contas por isto. É um bom lugar para dizer amém? Tornou-se óbvio para mim, depois de quase 20 anos de ministério itinerante, juntamente com o estudo da palavra, que o favor de Deus é retido naquelas famílias ou igrejas que veem a mulher como espiritualmente inferior ao homem. Eu estou dizendo coisas muito importantes agora, certo? Precisamos nos fazer algumas perguntas muito importantes. Por que as mulheres não são incluídas nas equipes de liderança de algumas igrejas? Por que as mulheres em algumas igrejas
não podem ministrar aos domingos? Por que as mulheres não são incluídas nas equipes pastorais de algumas igrejas? Por que na liderança só temos a voz dos pais e não a voz das mães? Uma igreja sem a voz da mãe não é diferente de uma família sem a voz da mãe. Uma igreja sem a voz da mãe não é diferente de uma família sem uma mãe. Apenas com um pai para criar os filhos pode ser feito, ouçam, isso pode ser feito, mas uma influência muito significativa se perde e os filhos sofrem. Agora deixa eu fazer uma afirmação. Em famílias onde a mãe tragicamente morreu, ou possivelmente foi embora por causa de um divórcio, Deus dá graça ao homem se o homem está criando os filhos para criá-los, ok? No entanto, quando as igrejas evitam as vozes das mães, a graça falta. Por quê? Porque a igreja está evitando a sabedoria de Deus. Vocês podem protestar, mas a Bíblia diz que o líder deve ser esposo de uma só mulher. Bem, vamos falar disso? Paulo fala isso em 1 Timóteo 3, versos 1 e 2. Na versão do inglês de hoje, o líder de igreja deve ser sem culpa, ele deve ter apenas uma esposa. Ok? Agora, por favor, podemos falar disso? Ele só deve ter uma esposa. Certo? Agora lembre que Paulo está escrevendo para pessoas que naquele tempo só tinham o Velho Testamento, certo? No Velho Testamento você vai encontrar muitos homens que tinham mais que uma esposa. Abraão teve mais que uma esposa, Jacó teve mais que uma esposa, Davi teve mais que uma esposa, podemos continuar e a lista continua, ainda bem que temos uma audiência esperta aqui, não é? Você não encontra em lugar nenhum do Velho Testamento uma mulher que foi casada com múltiplos maridos. Nem isto era favorável para uma mulher ser casada com muitos maridos, não era permitido pela lei. Estão comigo? Então, por que Paulo teve que dizer desta forma que um líder deve ser marido de uma só esposa? Porque nenhuma esposa nos costumes do Velho Testamento tinha mais que um marido. Vocês estão comigo? Então, se você realmente quer ser dogmático porque você acha que eu estou forçando a barra, bem, se você for realmente literal com o que Paulo diz, isso significa que absolutamente nenhum solteiro pode ser líder na igreja, porque não é marido de uma só esposa. Então o que Paulo fez? Ele se eliminou da liderança. Vê como isso é absurdo, como podemos ter a mente fechada e como vemos a coisa de uma forma tradicional e não como a palavra diz, ok? O corpo de Cristo tem sido aleijado devido à desonra demonstrada às mulheres. No entanto, a boa notícia é que não vai ficar desta forma. Atos, como eu sei disso, porque Atos 2, 17 e 18, na versão do inglês de hoje, eu amo isso, diz: isto é o que farei nos últimos dias, diz Deus. Derramarei meu espírito sobre todos. Seus filhos e filhas proclamarão a minha mensagem. Seus jovens terão visões, seus velhos sonharão. Sim, sobre os meus servos, tanto homens quanto mulheres, eu derramarei o meu espírito naqueles dias e proclamarão a minha mensagem. Notem que Deus especificamente fala de filhas e mulheres falando sua mensagem. Também notem que ele diz nos últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. Vocês notarão que nos primeiros dias da Igreja do Novo Testamento, não era permitido que as mulheres falassem. Paulo se refere a isso e há bons livros para você ler sobre este assunto e entender por que Paulo fala isso, mas nós não estamos vivendo nos primeiros dias e sim nos últimos. Estão comigo? E é aí que Deus fala, meus filhos e filhas. Isso também foi previsto pelo salmista. Salmos 68:1 diz: o Senhor deu a palavra e grande é a falange das mensageiras das boas novas. Agora devemos perguntar, de quem especificamente Deus está falando aí? A resposta na Bíblia Amplificada: o Senhor dá a palavra de poder. As mulheres que levam e publicam as boas novas são um grande exército. Salmos 68:11 na Amplificada, eu vou ler na versão do inglês de hoje. Diz: o Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Deixa eu ler aqui a Nova Tradução Viva. O Senhor anuncia vitória e multidões de mulheres gritam as felizes notícias. Isso não é bom? As mulheres devem proclamar a palavra de Deus. E não somente a outras mulheres, mas também a homens. E vemos este exemplo na vida de Jesus.
Não é interessante que a primeira evangelista que ele comissionou foi Maria Madalena? Estão comigo? Eu vou ler João capítulo 20, versos 17 e 18. Jesus diz: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, que eram homens, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Então, além de ser a primeira evangelista, ela também foi profeta, porque profeta é aquele a quem o Senhor fala diretamente. Estão comigo? E é interessante, se você estudar e se aprofundar mais, verá que não foi só Maria Madalena, mas a Maria, mãe de Tiago, e também Joana, que foram contar aos discípulos as boas novas da ressurreição do Senhor. Amém? Eu acho muito interessante que a primeira a falar aos outros no templo sobre a vinda do Messias, quando Jesus era apenas uma criança, foi a profetisa Ana. Veja, Simeão reconheceu a Jesus primeiro, mas ele falou apenas com José e Maria sobre Jesus. Mas aquela, se você estuda a Bíblia com cuidado, que proclamou a todos no templo foi Ana, uma mulher. Grandes são as multidões de mulheres que proclamam as felizes notícias, veem? Eu disse, veem isso? Não é interessante também que Filipe, o evangelista, no livro de Atos, teve 4 filhas virgens que pregavam o evangelho? Deixa eu ler aqui, Atos 21, verso 9, diz assim: ele tinha 4 filhas não casadas que proclamavam a mensagem de Deus. Quando os homens alimentarem o chamado de Deus na vida de suas esposas, eles receberão uma grande recompensa. Repitam, grande recompensa. Agora eu quero dizer isso de novo. Em todas as viagens que fiz, as igrejas com maior favor e graça de Deus foram as igrejas onde se viam homens e mulheres co-herdeiros da graça da vida, homens que honravam as mulheres desta forma, e onde não havia homens acima das mulheres. Eu vou a igrejas onde homens estão acima das mulheres, onde mulheres não podem pregar, nota-se uma pressão, um impedimento da graça e da bênção de Deus. Eles têm alguma bênção porque Deus sempre quer abençoar seus filhos, mas não tem a bênção completa de Deus. Repitam, a bênção completa. Agora, eu vi isso na vida da minha própria esposa. Eu vi a bênção chegar à minha vida por honrá-la como co-herdeira da graça da vida. Eu nem sempre pensava assim, eu costumava ser bem machista no meu pensamento e nas minhas opiniões, ok? Mas eu era um jovem muito aberto. Sabe, eu era limitado em algumas áreas, mas sempre achei que a mulher poderia pregar o evangelho. Eu pensava, qual o problema? A mulher é tão capacitada quanto o homem para isso. E, sabe, eu sempre pensei assim, mas eu lembro logo que eu e a Lisa casamos. Eu vou contar uma história aqui agora. Muitos não sabem, mas Lisa teve um olho removido quando tinha 5 anos. Ela teve uma doença chamada blastoma de retina. Na prática, é um câncer na retina. Então, aos 5 anos, retiraram seu olho direito, e desde essa idade ela usa uma prótese no olho direito. Então, imaginem o que a Lisa passou no ensino médio, na escola. Sabe, nessa fase há muitas crianças maldosas que dão apelidos, sabe, Ciclope, Caolha, e houve vezes em que a Lisa fugia correndo e chorando da escola para casa e a mãe dela dizia, filha, pare com isso, você é uma grande mulher, e só aí ela voltava. Eu tive o privilégio de levar a Lisa ao Senhor no primeiro encontro. Eu disse ao Senhor que eu não sairia mais com outra mulher até achar a minha esposa. Quando eu tinha 20 anos, eu acho que um pouco mais jovem, eu tinha acabado de entrar na universidade, e 1 ano e meio depois, Deus trouxe Lisa à minha vida, eu a levei ao Senhor e 1 ano e meio depois nós nos casamos. Eu lembro que casamos, mudamos para o Texas e na nossa grande igreja fazíamos parte de uma igreja enorme no Texas. Lisa ainda tinha os medos com os quais havia crescido, sabe, de pessoas chamarem ela de nomes, esse tipo de coisa. Então Lisa era um pouco mais reservada. Aqueles que a conhecem hoje sabem que ela é uma pessoa extremamente extrovertida, muito engraçada. Mas ela não era assim logo que casamos, era extremamente quieta, reservada, com todos esses medos. Então íamos àquela igreja e as pessoas achavam que ela era uma mulher travada. As mulheres. Agora ela não era travada, tinha muito medo em sua vida. Então logo que casamos, precisávamos de uma renda extra e decidimos que a melhor coisa para ela fazer, como ela era muito boa com maquiagem, cuidados com a pele, então ela foi para uma empresa que tratava de cuidados da pele e maquiagem. O problema é que a Lisa era muito boa no que fazia, mas ela tinha medo de se aproximar de pessoas. Algumas vezes eu literalmente a tomei pela mão e a levei até algumas pessoas. Eu dizia, querida, você tem que marcar um encontro para falar com essas pessoas, coisas assim. Bem, à medida que o tempo passou, eu lembro que estávamos no shopping e passamos na frente de uma grande loja de departamentos.
Era uma das lojas mais luxuosas e eu disse a Lisa, sabe, você devia tentar a um cargo na área de cosméticos aqui porque você é melhor que todas essas garotas, ok? E ela disse, não, sem chance. Bem, o que aconteceu foi que ela tinha trabalhado para outra loja na área de cuidado com a pele. Então ela ficou com aquilo que eu disse na cabeça e se candidatou para uma vaga para mexer com maquiagem. Para surpresa dela, ela virou representante da Elizabeth Arden. Então ela virou representante dessa empresa Elizabeth Arden, não sei se conhecem, será que ainda existe? Existe sim. Sabe, eu pergunto porque não vejo mais muito por aí, mas ela virou representante. E a garota que era representante antes dela não fez um trabalho muito bom. Bem, a Lisa vendeu toda a linha, o estoque inteiro em 2 semanas. Então, pouco tempo depois, ela viu aquela mala chegando na sua mesa. Bem, ela olhou ao redor e de repente ali estava um dos executivos da empresa. E ele disse, você vai almoçar comigo, não vai mais ficar nesse emprego? E ele a encorajou a participar de uma entrevista, porque ele era um dos grandões. Para ser supervisora de contas, ela passou na entrevista e agora tinha debaixo dela 16 lojas em Fort Worth, Dallas, além de uma loja em Albuquerque e uma loja em Oklahoma. Então eram 18 lojas no total, certo? E 2 anos depois ela foi promovida outra vez, cuidando de 7 estados. Virou coordenadora de contas, tomava conta de 7 estados. E sabe o que deram a ela? Um salário enorme. E um Ford Thunderbird novinho da empresa. Adivinha quem pegava carona e às vezes dirigia o carro da empresa? Recompensa da honra, pegaram? Então, alguns anos depois, nos mudamos para a Flórida, onde eu me tornei pastor de jovens de uma igreja muito grande. Sabe, era um grupo grande, e eu lembro que eu chegava em casa e a Lisa começava a pregar para mim, ela dizia, olha o que eu achei, eu estava lendo a Bíblia e eu ficava, uau, meu Deus, essa mulher pode sim pregar a sua palavra? Então, uma vez eu disse, eu quero que pregue para os jovens, e ela disse, não. Então eu falei para o grupo de jovens sem permissão dela, eu disse, na próxima semana, minha esposa vai pregar. E ela, o quê? Eu não acredito que você fez isso, quase tudo que eu sei, você já prega o tempo todo. E eu disse, não, querida, você está cheia da palavra de Deus, vai até lá e prega a palavra. E eu digo, os jovens se apaixonaram por ela. É claro que ela enfrentou alguma oposição. Sabe, da primeira vez que ela pregou, uns 5 jovens levantaram e foram embora. Eu lamento, mas eles que perderam. Mas todos simplesmente a amaram. Eu comecei a pôr ela para pregar periodicamente, ok? Agora, você tem que entender, eu vou voltar aos tempos do colégio. Lá na faculdade, Lisa tinha que terminar 2 cursos para se formar na faculdade, oratória e escrita. Estão comigo? Bem, a Lisa achava que era muito injusto fazer o curso de oratória porque todo mundo chamava ela de caolha, de ciclope e ela tinha que se levantar na frente de todos e falar. Então ela foi ao cara da coordenação e disse, sabe, eu não vou conseguir fazer isso, você me conhece. Ele disse, você está certa, você é inapta, não precisa fazer. E ele a aprovou. E ela disse, outra coisa que eu não consigo fazer é escrever, porque você sabe que eu tenho que ficar olhando de lado. E ele disse certo e a aprovou também. E assim foi. Agora, ali está ela, no grupo de jovens, falando com eles, e de repente o meu pastor me lança no ministério que estamos agora. E agora o que acontece é que viajamos pelo país, e eu comecei a fazer o mesmo que fazia ao redor do país. Eu ia para muitas conferências e me chamavam para pregar. E eu lembro que em uma conferência eu disse a todo mundo na sexta-noite, querem saber? Eu estou escalado para pregar amanhã às 9 da manhã, mas eu não vou pregar, a Lisa vai. Bem, ela não fazia nem ideia que eu faria aquilo. Naquela noite, ela ficou com tanta raiva de mim que me deixou acordado até as 3 horas da manhã. E ela, o que você pregou hoje à noite? Porque ela estava colocando as crianças para dormir e então eu disse, preguei isso e isso. Ela disse, você pregou minha única mensagem? O que é que eu vou pregar amanhã de manhã? Então, finalmente, às 3 da manhã, comecei a rir. Fiquei rindo e disse, quer saber, Lisa? Você vai pregar daqui a 6 horas. Não acha que é melhor dormir antes de pregar? Aquela manhã ela levantou e arrasou. Ela foi fantástica, eles a amaram, ela mandou muito bem. E eu continuei fazendo aquilo. Sabe o que aconteceu? Começou a chegar um tempo que diziam, queremos sua esposa para pregar, queremos que a sua esposa pregue aqui e ali. E sabe o que ela faz hoje? No outono passado ela falou para 90 mil mulheres. Há 2 meses atrás ela falou para 17 mil mulheres na Austrália. Há apenas 1 mês atrás ela falou para 5 mil mulheres em Londres, Inglaterra. Não é interessante que ela fugiu do curso de oratória e aqui está ela pregando para milhares de mulheres no mundo? E não foi só com a fala, sabe? Também foi com a escrita. Porque o que aconteceu foi que eu comecei a escrever em 92 e a Lisa me ajudava com a edição porque eu tinha a revelação
e o meu estilo de escrita precisava ser desenvolvido. Então a Lisa me ajudava a editar meus próprios livros. E com o tempo eu vi que ela também tinha uma mensagem, e depois que A Isca de Satanás se tornou um best-seller, eu falei para o meu editor, você devia falar com a minha esposa. Eu disse à minha esposa, ela tem uma mensagem maravilhosa de como ela foi liberta do medo. E então o homem foi à minha casa, ele dirigiu até nossa casa, bateu na porta e a Lisa disse, você está aqui para ver o John? E ele disse, não, para ver você. Ele disse, seu marido falou que você tem uma mensagem e eu quero que você compartilhe com o nosso time. Ela foi falar com a equipe e quando terminou disseram, seu marido dizia que você tinha uma mensagem, mas agora é diferente, eu sei que você tem uma mensagem, nós sabemos, você vai escrever um livro? Então ela começou a escrever, ouçam isso, já escreveu 6 livros e 5 desses estão entre os mais vendidos no país e ao redor do mundo. Sabe o que é mais legal? Quais foram os 2 cursos que ela fugiu na escola? Oratória e escrita. O que ela está fazendo hoje? Ela fala diante de milhares de mulheres e ela escreve. É isso que acontece quando um marido honra a sua esposa. Os dons nela florescem e sabe o que acontece? A recompensa. Eu poderia falar o dia inteiro sobre as recompensas. Elas são inúmeras. Eu tenho visto por honrar a minha esposa. Olhando hoje, primeiro, a maior recompensa para mim é que Lisa já tocou centenas de milhares, provavelmente milhões de vidas, com a palavra que Deus confiou a ela. Ou seja, por eu ter me inclinado ao Espírito Santo, encorajado e honrado ela, quer dizer que no trono do julgamento, Deus vai dizer, veja as pessoas, John Bevere, que você trouxe para mim através da sua esposa. Para mim essa é a maior recompensa. Em segundo lugar, eu já entrei por portas maravilhosas no ministério, portas maravilhosas porque chamaram ela primeiro. E sabe, ela ia para aquela conferência ou igreja e diziam, uau, ela é impressionante, temos que chamar o seu marido, já lemos seus livros, vamos chamá-lo. E como resultado, eu já fui a muitas igrejas por causa do favor que eu recebi com a minha esposa indo adiante no ministério. Ouçam, eu tenho novidades, maridos, cada uma das suas esposas possuem dons. Se você honrar a sua esposa, se você nutri-la, se cuidar dela, e nutrir é dar o que a sua esposa precisa para crescer. Estão comigo? Agora, sabe, houve vezes em que eu disse, Lisa, você vai pregar. Ela não achava que eu estava nutrindo ela. Ela não gostava mesmo, ela achava que eu estava fazendo o oposto. Mas na verdade eu estava fazendo o que Deus pôs em meu coração para ajudar a minha esposa. Porque eu vejo assim, como líder da minha casa, Jesus disse, eu vim para servir. E meu trabalho como líder é me certificar que minha esposa e meus filhos se tornem o que Deus os chamou para ser. E às vezes a forma como eu os encorajo, eles não gostam. Mas sabe, eu descobri que às vezes Deus me faz fazer coisas que a minha carne nem sempre gosta. Mas eu sei que Ele faz isso para o meu bem e para que eu alcance o destino que Ele traçou para mim. Então eu digo a vocês, maridos, encoraje sua esposa. Fale aos dons que estão nela. Fale aos talentos que Deus colocou nela. E perceba que você, como homem, nunca vai liberar o seu potencial se continuar evitando sua esposa. Se você impedir os dons dela, nunca alcançará o potencial que Deus te chamou para manifestar. Eu digo e prometo isso a vocês, você nunca alcançará o seu potencial se ficar impedindo a sua esposa. Por quê? Porque suas orações não serão ouvidas. E desta forma você não cumpre seu destino. Eu acho que ficou bem claro. Eu sei que eu criei uma atmosfera muito solene falando disso, mas eu acho que o que está acontecendo agora é que os caras estão pensando nisso e quer saber? Você não se entristece com isso, você se empolga com isso. Porque alguns aqui estão dizendo, sabe, agora eu já sei como vou fazer, eu vou sim encorajar a minha esposa, vou edificar a minha esposa e fortalecê-la. Honre-a e você verá o que acontece não só com ela, mas também com você. E sabe outra recompensa que recebi? Eu tenho uma esposa plena. Sabe, já conheci muitos homens infelizes porque têm esposas não resolvidas. Quando você é casado com uma mulher plena, você tem um lar feliz e sabe o que dizem? Esposa feliz, vida feliz. Vejo vocês na próxima.